Beleza, a gente teve alguns problemas aí, né? A gente teve o problema do about ali, que estava sobre, aí eu queria mudar para about, aí já tinha um about, que era a nossa layer, e aí a gente falou, putz, isso aqui eu preciso de um about link. Legal. Esse problema com CSS, nomenclatura de componentes com CSS ou sem CSS, assim, sem CSS é complicado, né? Criar um componente, mas como que eu posso dizer? Dá nomes a componentes, dá nomes a classes e é meio chato, né? Mas felizmente existem alguns padrões no mercado. Existe bem, existe RSS, RSSS, existe Switch, OCSS e por aí vai. Então o que a gente vai fazer aqui é explicar o que a gente vai usar. Então vamos parar um pouquinho de prática e vamos parar um pouquinho para ver uma teoria, beleza? Então aqui, ó, eu quero explicar para você como deixar o CSS feliz usando o RSSS. Então bora lá ver o que é isso e como que a gente vai usar. Beleza, para a gente pegar um exemplo do RSSS, eu vou pegar da própria documentação. A documentação é essa, ó, rsss.io/components, beleza? É o que eu entrei aqui, mas se você entrar em rsss.io, é o suficiente. Então o que a gente vai ver aqui, pegar essa imagem de exemplo, eu vou explicar basicamente o que tem aqui nessa documentação. Depois também dá uma olhada, que é muito bom, né? Então eu vou copiar essa imagem, vou abrir aqui meu Krita, que é a minha lousa, né? E vou dar um Ctrl V, ó. Então aqui está a nossa imagem, ó, beleza? Deixa eu mover ela aqui para a direita, ó, só para a gente começar a conversar. Então ele já até falou aqui, ó, a gente já tem um componente que é esse cara que é o Search Form. E aí que vem a sacada, né? A primeira coisa, para a gente manter uns padrões de nomenclatura, todo componente, então tudo que tiver dentro da pasta Object e da pasta Components, nas duas pastas, sempre os arquivos ali, as pastas agora, a partir de agora, vão ter duas palavras. O nome delas vão ser constituído por duas palavras, como nós fizemos com about link, beleza? Não vai ser mais só about, não vai ser mais só title, não vai ser mais só card, é card alguma coisa, é about alguma coisa. Então a gente tem que escrever e falar um pouco mais sobre o que a gente está fazendo. Top? Então, como é que funciona? Tem essa nomenclatura e no CSS a gente vai deixar assim, ó. Então, eu vou explicar como fica a pasta e como fica no CSS. Então, no nosso caso ficou ali about, que a gente já fez, né? About link, beleza? E dentro do CSS, isso aqui é a pasta, ficou about traço link, beleza? Então a gente tem esse padrão, sempre o nome do arquivo, assim, e o nome da classe lá dentro do nosso styles vai ficar dessa maneira, beleza? E o nome da pasta é assim. Então o nosso componente vai ser com camel case e o nosso CSS vai ser aí com o traço. É isso que muda. E o que é um componente, né? A gente já discutiu isso bastante. Dentro da ITCSS é um object ou um component, eles são componentes do React. Então, tudo que for componente do React, a gente vai usar essa estrutura de nomenclatura. Aí tem mais coisas, né? E como que fica os filhos, né? Ah, beleza, eu tenho esse search, mas eu tenho aqui ainda o nosso formulário aqui maroto, ó, a nossa lupa e o texto. Então, a gente tem mais dois inputs aí, né? Esses elementos, a gente muda um pouco como a gente vai fazer a nomenclatura deles. Como é que a gente vai fazer aqui, né? O nome não vai ser separado aí por um traço e não vai ter duas palavras, é uma única palavra. Então, o form aqui do search, aqui, esse daqui maroto, a gente poderia chamar aí só de ponto input, ó, que é um input em si, beleza? E esse daqui, que é o botão, ponto button. Beleza? Seja expressivo, não pode ponto .btn. A ideia é ser o máximo expressivo possível. A gente vai escrever muito pouco, não vai escrever tanto assim. Top? Então, essa é a forma que a gente vai dar nomenclaturas. E como que fica a parte do CSS, né? Porque a gente olhar aqui, ó, a parte da nomenclatura de pasta está tranquilo, mas no CSS a gente vai ter algumas regras. Toda vez que o elemento do nosso componente, que a gente chama isso aqui de elemento, né? Esses elementos que estão dentro do nosso componente, que é o about link. Ele especificamente vai ter a seguinte estrutura se a gente quer mudar a cor do botão, por exemplo. Como que a gente faz? Colocar uma cor, né? Vai ficar ponto, about, traço link. Deixa eu colocar aqui para o lado. Não, Ctrl Shift T, perdão, S, Ctrl R, selecionar isso, Ctrl Shift T e jogar aqui para a direita. Pronto.
Ctrl Shift A para cancelar isso. Ó. Então, como que a gente vai fazer? Sinal de maior para selecionar o filho direto. Toda vez que ele for filho direto, a gente vai usar o sinal de maior. Isso ajuda bastante no carregamento da página e deixa também o CSS muito mais simples para a leitura. Isso aqui diz que é o filho direto, como a gente já viu aí em outros vídeos, beleza? Se não viu, na hora que eu for para o código, eu vou lembrar para você o que é de fato. Então, a gente quer selecionar o botão. Button. É assim que a gente vai selecionar os elementos, sempre a partir de um pai. A gente nunca vai fazer só um ponto, ponto, botão. Nunca, beleza? Nunca vai fazer isso, nunca. Legal? Ele sempre vai estar dentro de um componente. A gente nunca seleciona a partir aí de um nada, de um além. A gente não faz isso. Top? Combinado? Beleza. Então, essa é a forma que a gente vai estruturar. E aí tem mais uma coisa, né? A gente fez no nosso About Link uma variação. Aí já dei até a nomenclatura certa para você. Toda variação, o que que é a variação? Ele tem a cor padrão, que é aquela cor cinza, e a gente quer mudar a cor aí para colocar na cor branca. Nesse caso, imagina que a gente quer mudar a cor desse botão aqui para essa cor verde aqui marota. Beleza? Como que fica essa variação? Vamos dizer que a cor verde é a cor de happy, a cor de feliz. Beleza? Eu chamei essa variação de feliz. Como que a gente estrutura dentro do nosso CSS? Sempre a variação ela começa com o hífen. E ela é uma única palavra, então a gente coloca aqui happy. Happy é com P ou dois P's, preta? Dois P's, obrigado. Então, happy aí, beleza? De feliz. Então fica dessa maneira. Isso é uma classe mesmo, que você vai deixar no seu HTML. E para você fazer o seletor dela, como que fica, né? Se eu quiser fazer o seletor, fica assim, ó. Ponto, about, para colocar ele na cor verde, ponto, link, sinal de maior, ponto, button, beleza? Ponto, sem o espaço, porque senão o espaço você vai pegar o filho do button, e não é o filho, é o próprio button que eu quero, traço, happy, beleza? Essa é a ideia. É assim que vai ficar. E aqui viria o CSS normal, né? A gente faria o CSS aqui, colocando o nosso background na cor green, ponto e vírgula. Essa é a estrutura que nós temos. Não vou me atentar a tantas propriedades, mas a estrutura de como funciona o nosso RSSS. Então ele tem essas três coisas essenciais. O nosso componente, que vai ser todos os nossos componentes escritos com React, tudo que está na pasta Object e na pasta Components, beleza? Que a gente está usando o ITCSS para a estrutura de pastas. Então tudo que estiver dentro dessas duas pastas sempre vai usar essa nomenclatura a partir de agora. Depois a gente tem, em alguns casos, os filhos, né, que a gente vai ter aí. Então, se você tiver um componente e ele tem filhos, a gente dá uma única palavra sem nada. E se a gente quer fazer alguma variação, aí a gente faz a variação usando hífen. E você pode ter variação direto no componente, beleza? Se, por exemplo, se a variação fosse no about, por exemplo, no nosso caso é o about link, ele é um componente do React, e a gente fez uma variação nele, como que fica ali o seletor de CSS? A gente já fez, né, inclusive. Fica ponto, about, deixa eu colocar até em azul aqui. Ficou dessa maneira aqui, ó. Ponto, about, traço link, ponto, traço light. Foi assim que a gente fez, beleza? Essa foi a estrutura. Vou até vir aqui no código para mostrar para você, ó. Tá vendo? É assim que a gente faz a variação no próprio componente. Se fosse um filho do componente, aí a gente teria que dar o espaço. Se for um filho direto, toda vez que for um filho direto, a gente faz assim, ponto, button, por exemplo. Beleza? Se não for um filho direto, o filho que está dentro de outro filho, beleza? Isso acontece. Aí você tem que tirar o espaço. Tem que tirar o sinal de maior. Não é para ficar entrando, tipo, eu entro no button e dentro do button tem um texto, eu entro do ponto content aqui, um conteúdo. Não faça isso, beleza? Se você quer selecionar o content diretamente, você apaga tudo e não usa o sinal de maior para selecionar o filho direto. Top. Então essa é a explicação mais teórica que eu queria passar aí do RSSS. E lembre que tem essas três regras importantes, né? O componente em si, que é o componente do React, tudo está dentro da pasta Object e dentro da pasta Components, que vai usar essa nomenclatura de duas palavras, separadas por hífen dentro do CSS, e o nome da pasta com camel case, about link. Se tem algum filho, é apenas uma palavra, beleza? Nunca separada por hífen. Se você precisa de duas palavras para dar o nome do item, vai usar camel case, isso é importante. Por exemplo, eu quero chamar isso aqui de Ubuntu Coiso. Então, aqui é um exemplo ruim, porque quase nunca acontece isso, né? Mas a gente tem o Ubuntu Coiso. Aí você vai fazer isso. Vai usar camel case dentro do CSS. Top?
Não usa o traço. O traço é só para o componente em si, beleza? Fique atento a isso, que é muito bom para deixar uma manutenção legível. Eu estou sendo chato, porque se você vai trabalhar em time, e o seu time não vai achar legal se você começar a mudar a regra, beleza? Exceções existem, mas são em pouquíssimos casos. Sempre se atentem à regra. E aí tem a variação, que é o começa com hífen, traço, happy, ou você pode colocar dentro do próprio component a variação, ou em um filho, em um elemento. Beleza? Fechou? Isso é tudo e bora pro próximo vídeo. Dessa vez sem commit.